Muito bem, pessoal. Essa ideia da criação do livro surgiu a partir de algumas conversas de WhatsApp, né, entre alguns proprietários de RPPNs, alguns apoiadores da causa, sobre essa possibilidade de juntos nós criarmos um livro para contar um pouquinho das histórias das RPPNs brasileiras. Então, a ideia do livro é reunir vários relatos, né, dos próprios proprietários das RPPNs, contando um pouquinho a história de cada uma dessas RPPNs. Como que elas surgiram, como elas foram criadas, né? E aí, para fazer esse trabalho, a gente desenvolveu um roteiro onde a gente vai disponibilizar para vocês algumas orientações. Então, vou abrir esse roteiro agora aqui na tela, para que vocês possam visualizar conosco essas orientações sobre como vocês deverão proceder, né, para elaborar esse texto e reunir as informações que a gente considera necessárias para a elaboração do livro. Todo mundo está conseguindo visualizar o roteiro aí? Perfeito. Sim. Ok. Então, a gente faz uma apresentação breve aqui sobre a proposta, né, desse livro. Esse livro vai ter o título RPPNs para Sempre, Contos, Encantos e Desafios. A gente conta um pouquinho aqui, né, desse desejo que esse grupo de RPPnistas teve de compartilhar essas informações sobre as RPPNs para que elas possam se tornar mais conhecidas, né, pela sociedade, em nível nacional e até em nível internacional. A gente sabe que um dos problemas que a gente enfrenta hoje em relação às RPPNs é o baixo conhecimento que as pessoas têm em relação a essa modalidade de unidade de conservação. Então, o livro ele vem também para propor essa oferta de informações para as pessoas, para a sociedade de uma forma geral, né, sobre o que são e como funcionam essas RPPNs. O nosso regulamento ele está dividido em alguns tópicos, né? Então, a gente tem uma apresentação da proposta do livro, né, dizendo que é uma ação independente dos RPPnistas e sem fins lucrativos, que conta com o apoio da Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, a CNRPPN, podendo agregar outros parceiros no decorrer da sua realização. Então, é uma proposta aberta, né? De repente, algumas empresas vão se interessar em participar, em apoiar, de repente, alguns RPPnistas vão querer apoiar. Então, essa possibilidade de apoio, ela está aberta. À medida que ela for surgindo, a gente vai informando ao grupo, né? E vai combinando com o grupo de que forma esses apoios serão realizados. O objetivo do livro: busca incentivar e valorizar o compartilhamento das histórias, belezas e desafios das RPPNs com vistas a promover o intercâmbio de conhecimentos entre as reservas existentes entre todo o Brasil e incentivar outras pessoas a criarem novas reservas. Quem pode participar desse livro, né? Tanto pessoas físicas ou pessoas jurídicas que sejam RPPnistas de todos os estados brasileiros. Então, a gente imagina que a gente vai ter participação tanto de proprietários, pessoa física, como proprietários, pessoa jurídica, né? A gente sabe que tem várias RPPNs que foram criadas por empresas no Brasil, né? Então, elas também vão ter essa oportunidade de participação. Basicamente, o que vocês vão precisar fazer? Vão precisar elaborar um relato e reunir algumas imagens das RPPNs de vocês. Como que vai funcionar o relato, né? O relato é de livre escolha do RPPnista. Deve contemplar a sua história de criação, as suas belezas naturais, singularidades e desafios que vem enfrentando em relação à manutenção da reserva. Então, não vai ter nenhum tipo de regra ou censura em relação ao texto que vocês vão produzir. Vocês vão produzir um texto de forma livre, da forma como vocês acharem que o texto vai ficar mais interessante para o leitor. Para que a gente possa organizar o livro, né, na sua ideia de conjunto, a gente estabeleceu que a gente vai ter um limite máximo para os textos, né? Então, os textos que vocês irão produzir, eles terão no máximo 6.000 caracteres sem espaço. Então, lá no Word, né, quando vocês forem escrever o texto, vocês vão ter que observar essa questão do limite máximo, né? De repente pode passar um pouquinho, pode ficar um pouquinho menor, não tem problema. Mas, em média, aí a gente vai tentar garantir ou manter, né,
esses 6.000 caracteres sem espaço. A formatação vai ser em Times New Roman, tamanho 12. Acerca das imagens, cada RPPenista deverá enviar de 5 a 10 fotos em arquivos individuais, no formato JPG ou PDF. Ali está errado, depois eu vou ajustar. Com resolução igual ou superior a 300 dpi. Tá? Então, vocês vão selecionar aquelas fotos que vocês consideram as fotos mais bacanas, mais interessantes da RPPN, e vão mandar para nós os arquivos para que o diagramador, né, a pessoa que vai fazer a editoração da obra, possa avaliar essas imagens e possa selecionar, escolher aquelas imagens que serão utilizadas para a publicação. Aí nós vamos ter uma ficha de inscrição, que eu vou mostrar para vocês depois, onde vocês vão preparar o texto e vão reunir o arquivo com as informações que vocês vão enviar para nós. Caso vocês usem fotos de terceiros, é muito importante que vocês encaminhem para nós também uma autorização do terceiro, dizendo que ele autoriza o uso da foto na publicação. Então, a gente recomenda que, dentro do possível, vocês utilizem fotos próprias, né, para não ter problemas de direitos autorais, e somente de terceiros se ela for acompanhada de autorização, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em relação à publicação, né? Junto com as fotos, vocês também enviarão para nós informações sobre um mapa de localização da reserva, que o Marcelo vai comentar aqui um pouquinho para nós. Já comento agora ou deixa para o final, Ângelo? Pode comentar, Marcelo. A gente já aproveita a tua explicação, né? Para o pessoal já... Beleza. Além das fotos, além do próprio relato em si, nossa ideia foi fazer um mapa de localização para situar onde a RPPN fica, tanto no território brasileiro, então vai ter um mapa de situação em relação ao Brasil, um segundo mapa de localização em relação ao estado onde ela fica e um terceiro em relação ao município. Então, os mapas vão cada vez aplicando um zoom maior, até chegar no mapa final, que vai ter o contorno, né? Vai mostrar os limites da RPPN. Então, para gerar esse mapa de forma padronizada, de forma que ele fique igual para todas as RPPNs, para criar uma identidade visual, né? Para criar algo agradável para o leitor, a gente precisa que o proprietário envie para a gente os limites da RPPN, para esse mapa poder ser gerado. Esses limites, eles podem estar em formato KML, que é o formato usualmente do Google Earth, ou ele pode estar no formato do ArcGIS, que é o formato Shapefile. Caso o proprietário tenha dificuldade em localizar esses arquivos, procurei em tudo que é lugar, consultei o órgão ambiental, não estou conseguindo achar de jeito nenhum. Entre em contato com a gente, com a comissão organizadora, que a gente vai tentar encontrar a melhor saída possível. Mas o ideal, né, para que todos os RPPnistas tenham o mesmo padrão no nosso livro, é que todos consigam enviar. Mas caso aconteça algum tipo de problema, algum imprevisto, procurem a gente, que a gente vai tentar resolver da melhor forma. Ok, Marcelo. As RPPs vão poder mandar também a sua logomarca, aquelas que possuírem a logomarca, né? A gente até está incentivando as RPPs que ainda não possuem a sua logomarca para que criem, né? Fica bacana, valoriza a RPPN, né? Cria uma identidade visual da RPPN, e aí vai ser bem bacana a gente poder também estar inserindo essa logomarca no livro. Se não tiver a logomarca, tudo bem, não precisa nos enviar, né? Mas fica aqui a recomendação, a sugestão, né? Para que todos possam pensar na criação da sua logomarca e enviar a sua logomarca para esse trabalho. Em relação aos direitos autorais, né? Ao enviar o material para publicação, cada RPPnista se responsabiliza pelas informações prestadas e declara estar em concordância com o presente regulamento. Também declara estar ciente que a sua participação será voluntária, isso quer dizer, sem nenhum tipo de remuneração, né? Todos nós aqui estamos trabalhando de forma voluntária, né? Sem nenhum tipo de remuneração.
e que concorda em ceder de forma gratuita os direitos autorais do relato e das fotos para uma possível comercialização do livro, para a geração de fundos financeiros para as associações de RPPNs. Aí é bem importante dizer para vocês, né, que as regras e condições para uma possível comercialização do livro serão definidas em conjunto com os RPPnistas que integram a obra. Então, a gente está colocando isso aqui só como uma possibilidade, né? Caso a gente consiga viabilizar essa comercialização visando arrecadar um fundo financeiro para as associações, a gente volta a conversar sobre isso, né, com todos vocês para combinar de que forma isso vai ser feito para que a gente garanta, né, toda a transparência em relação a essa operação. Data de envio do material, né? O material que inclui a ficha de inscrição, mais uma autorização de publicação e os arquivos das fotos e logomarca e mapas, deverão ser enviados para o e-mail livrorppn@gmail.com entre os dias 22 de abril e 23 de maio de 2021. Então, nós temos aí praticamente um mês, né, disponível para que a gente possa organizar esses materiais e possa enviar esses materiais aqui para a comissão organizadora. Os participantes poderão acessar mais informações e orientações sobre como participar no nosso site da Confederação Nacional. Então, eu já criei lá do site da Confederação um link onde as pessoas vão conseguir fazer o download do roteiro, tá? Então, de repente, a pessoa não pôde vir aqui hoje participar do evento de lançamento, ela vai poder acessar o site e lá pelo site ela consegue fazer, então, o download do roteiro. E via gravação dessa videoconferência que nós estamos fazendo agora, será disponibilizada na TV RPPN Brasil, que é o nosso canal da Confederação Nacional de RPPNs no YouTube. Tá? Então, esse vídeo vai ficar disponível lá para quem quiser tirar dúvidas também. Após o envio do material, nós vamos mandar um e-mail para vocês confirmando o recebimento do material. Caso a gente identifique alguma situação que precise ser corrigida, precisa ser complementada, a gente vai informar vocês nesse e-mail. Olha, faltou um arquivo, ou faltou uma informação, né? A gente vai solicitar para vocês pelo e-mail. As dúvidas que vocês terão poderão ser solucionadas pelo e-mail livrorppn@gmail.com ou pelo grupo de WhatsApp que a gente está criando para que a gente possa interagir ao longo da elaboração desse livro, né? Então, com esse link aqui, vocês conseguem acessar esse grupo do WhatsApp, que foi especialmente criado para essa interação entre os participantes do livro. Quem está participando, por enquanto, da comissão organizadora? A Ana Maria Juliano, da RPPN Morro do Sapucaia, a Ângela Leoni, da RPPN Pico do Barbado, eu, Ângelo Simão, da RPPN Refúgio Carolina, a Dinha Ferreiro, que gentilmente está fazendo já alguns trabalhos de diagramação para nós, de forma voluntária. O Marcelo, que é o nosso aluno de doutorado em ciência florestal, está pesquisando aí as RPPNs e vai nos dar todo esse apoio na elaboração dos mapas. A Maria Cristina, da RPPN Fazenda Lagoa. A Maria Mourão, Dora, né, mais conhecida como Dora, da RPPN Campos Corteiro Geraldo Hugo Nunes. A Renata, da RPPN Reluz, e a Wanda, do sítio da RPPN Sítio da Luz. Tá? Então, por enquanto, esses são os integrantes da comissão organizadora. Novas pessoas poderão, né, se inserir nesse contexto de comissão organizadora desde que se disponibilizem, né, a nos ajudar nesse trabalho que nós vamos ter de organizar as informações, fazer revisões, editorações. Então, toda ajuda é bem-vinda, né? Quem quiser se voluntariar para participar desse trabalho colaborativo e coletivo, vai poder se manifestar depois lá pelo grupo do WhatsApp. Tá? Aí a gente combina como participar. Eu vou apresentar para vocês agora aqui o anexo 1, que é a ficha de inscrição. Então, vocês vão informar para nós, né, nessa ficha de inscrição, o nome da RPPN, o número da portaria de criação, a data de criação da RPPN, a esfera de criação, se é federal, estadual ou municipal, quais são os nomes dos proprietários da RPPN, se é pessoa física ou pessoa jurídica,
Gestor da RPPN, caso tenha, né? Às vezes acontece do proprietário não participar e o gestor participar, né? Então a gente criou um campo para essa situação. A área da RPPN em hectares, a unidade da federação e o município ou municípios da RPPN, uma vez que algumas RPPNs acabam envolvendo mais de um município, né? Pode acontecer. Os dados de contato da RPPN que vocês gostariam que constasse no livro, né? Então, só coloque aqui aqueles dados de contato que vocês vão querer ver publicados no livro, que vão se tornar públicos, né? O bioma, ecossistema da RPPN e as atividades que são desenvolvidas na RPPN, né? Pesquisa científica, educação ambiental, ecoturismo ou outras atividades, aí vocês podem detalhar quais. Aqui nós temos um espaço, então, para o relato, né? Vocês vão fazer dentro dessa condição de fazer até 6.000 caracteres sem espaço. Aqui embaixo no Word vocês conseguem visualizar, ó, né? Essas informações com espaço, sem espaço, a quantidade de caracteres que você tem no texto, né? Então, para quem não conhece ainda, é só vir aqui embaixo no canto inferior esquerdo, onde aparece ali palavras, clicar, ele mostra para você, né, os totais de caracteres que você já tem num texto. Aqui você vai ter a relação das fotos, então é muito importante que vocês adotem esse padrão, né? O nome da RPPN, foto 1. Nome da RPPN, foto 2, e assim por diante. Para que a gente possa organizar, né, essas fotos para poder mandar para o pessoal que vai fazer editoração depois. Vocês podem colocar uma legenda para a foto, né? De repente vocês têm lá uma espécie de fauna, uma espécie de flora que vocês queiram, né, apresentar. Vocês podem colocar o nome popular, o nome científico, desde que ele esteja 100% correto. Tá? Se você não tiver certeza em relação à informação, às vezes é melhor não colocar, né? Ah, eu não sei o nome científico da espécie da ave tal. Então, deixa só o nome popular. Tá? Para que a gente não corra o risco de colocar aqui informações erradas. Né? E o nome do autor, né? Então, você vai colocar aqui se a foto é da tua autoria ou não, para a gente saber, né? Se essa foto está devidamente autorizada ou não. Lembrando que as fotos de terceiros deverão ser acompanhadas por uma autorização. Aqui no finalzinho tem um modelinho de autorização, tá? Que vocês vão preencher para nós, individualmente, né? Autorizando a gente a publicar as informações que vocês vão estar nos enviando. E que vocês podem usar também de modelo para a pessoa lá, para o terceiro que é responsável pela foto, fazer o preenchimento, caso exista essa necessidade, né? E aqui no finalzinho, terminando a nossa explanação, nós temos ainda as informações que vocês vão informar para nós, do nome do arquivo do mapa e o nome do arquivo da logomarca. Tá? Então, vocês só vão mencionar para nós ali, para completar o kit, né? Então, vocês vão mandar para nós a ficha de inscrição preenchida, o texto vai estar aqui dentro. Vocês vão mandar para nós essa relação de arquivos de fotos e os arquivos das fotos separados, tá? E vão mandar para nós os arquivos do mapa e da logomarca, se eles existirem, né? Então, vocês vão colocar aqui para nós também. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Eu tenho uma pergunta, Ângelo. No caso, por exemplo, de fotografias que são, por exemplo, a minha RPPN é de 1999. Então, eu tenho uma série de fotos que não são digitais, são fotos físicas, né? No processo de digitalização, eu respeito no mínimo de 300 dpi, eu teria alguma recomendação específica para isso? Você pode tentar respeitar os 300 dpi, né? E aí, caso você tenha alguma dificuldade ou surja alguma situação, a gente vai conversar com a pessoa que vai fazer a editoração, para ver qual que é a orientação técnica que ela nos dá, né? Certo, porque eu tenho, inclusive, alguns vídeos também da época da inauguração, então não sei se isso... Você mas pode aí seria mais... links e pode adicionar links daí para as pessoas poderem acessar, né? De repente, se você tiver um site da RPPN ou um link do vídeo, né? Dá para você pensar adicionar como link, né? Perfeito. Muito obrigado. Nada. Ângelo, tem que fazer uma correção no texto.
na indicação do site da Confederação que tem que tirar o C. Na verdade, não é cnrppn.org.br, sim rppn.org.br. Tá aqui em cima, né? Vou tirar já. Não, aí é. Isso. Ângelo, eu tenho uma pergunta a fazer, Ângelo. Pode dizer. A dúvida que ficou foi a seguinte, sobre a localização que o Marcos chegou a tocar no assunto. O Her pode ser do Google Maps também, é a mesma linguagem, né? a mesma tessitura de imagem. E a pergunta é essa. Eu tenho assim as fotos do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, e a localização pelo Google Maps. Serve? É possível essa? Marcelo pode responder para nós? Sim, deixa eu até... Ô, Ângelo, será que eu consigo compartilhar minha tela ou não tem jeito? Consegue, eu vou passar para você que eu vou cancelar o meu compartilhamento. Depois você pode voltar. Eu vou passar para você aqui o direito, né? Só para mostrar um exemplo de um esboço do mapa que eu fiz, mas isso ainda não é definitivo, isso ainda vai ser melhorado. Inclusive, quem vai definir o layout melhor é a diagramadora. Então, isso aqui é só uma ideia, só para a gente ter uma noção de como vai ficar. Está aparecendo na tela aí? Ainda não. Ainda não? Ah, tá, tem que... Estou dando bobeira aqui. Acho que eu vou. Agora foi? Agora foi. Tá. Positivo. Então, só para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como vai ficar. Primeiro, uma localização em relação ao território nacional. Depois, em relação ao estado, onde fica a RPPN. Esse aqui eu peguei de exemplo, a RPPN Reserva Agulhas Negras, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. E, por último, o formato da RPPN, os limites da unidade de conservação. Esse limite aqui, ele pode estar, sim, no formato do Google Earth, que é o formato KML ou KMZ, serve perfeitamente. Ele pode estar no segundo formato, que é o formato do ArcGIS, que é conhecido como Shapefile. E tem uma terceira opção, que eu esqueci de mencionar na primeira vez que eu falei, que é se o proprietário não tiver o arquivo digital no computador, não estou achando um arquivo, não estou achando nem o arquivo do Google Earth, nem estou achando um arquivo do ArcGIS. E se ele tiver o memorial descritivo, que é aquele memorial onde constam as coordenadas geográficas de todos os pontos, já dá para gerar, eu já consigo gerar os limites a partir desse memorial descritivo. Basta que ele tenha as coordenadas geográficas de todos os pontos da RPPN. Então, isso é uma terceira opção. Não sei se essa possibilidade está no roteiro, né, Marcelo? A gente só esqueceu de comentar, né? Mas está no roteiro. Isso já está no roteiro. Eu que esqueci de mencionar. Pode ser o formato Google, KML, KMZ, formato ArcGIS, Shapefile, ou memorial descritivo contendo as coordenadas geográficas de todos os pontos, que a partir desse memorial eu consigo gerar esse limitezinho aqui que está aparecendo para vocês. Que se encontra na portaria da criação da RPPN, né? Eu não sei se todas têm, mas acredito que muitas tenham. E aí embaixo do mapa vai constar a ficha resumo da RPPN, que é a data de criação, esfera administrativa, federal, estadual, municipal, portaria de criação, no caso aqui é do Rio de Janeiro, foi criado pelo INEA, portaria do INEA. Nome do proprietário, área, bioma, pode ser mais de um, pode ser Mata Atlântica e Cerrado, pode ser Cerrado e Caatinga. Município, estado, as atividades que são desenvolvidas na unidade e os contatos que o proprietário desejar compartilhar, desejar que fiquem
registrado no livro. Então, assim, essa é a ideia principal. Embaixo disso vai vir o relato intercalado com as fotos que vão chegar dos proprietários também. Marcelo, Oi. você falou que ia fazer um zoom do município também, é possível? É possível. O problema, entre aspas, que não é exatamente um problema, é que boa parte dos RPPNs, a maioria delas, só pegam um município. Só tem um município. Então, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho. Acho que tem o da Ângela, né? É o da Ângela. O problema é que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Então, como a maioria dos RPPNs ela só pega um município, então você acaba não tendo muito como representar. Eu acho que eu não vou conseguir achar isso agora aqui. Eu queria falar uma palavrinha, possível? Pode falar. Pode. Tá? Eu queria fazer uma observação que desde o início, quando eu vi agora na apresentação, porque é um pouquinho diferente quando a gente está construindo a ideia e quando a gente já está mostrando um produto, né? Por isso que é importante a gente fazer alguns exemplos. Eu senti falta de nomes nos mapas. Por exemplo, tem aí o estado, que eu acho que parece com o que Albertinho falou. Tem aí o estado do Rio de Janeiro. Então, eu senti falta de um RJ. Sim. Entendeu, Marcelo? Sim. E até Brasil podia colocar lá, assim, em todos, aí lógico vai ser em todos, Brasil. Dentro do mapa, assim, as letrinhas pequenas, em cada estado ter a sigla RJ, BA, e na RPPN poderia colocar o município. No meu caso, que vão ser 3 municípios, vai ficar bem interessante e a gente ter os 3 municípios. Você ter o limite, né, pontilhadinho, e você ter o nomezinho dos municípios e também o próprio nome da RPPN. Não sei se teria que fazer um teste para ver se não vai ficar denso. Poderia fazer o teste com o meu, porque tem 3 municípios, e poderia fazer o teste com o outro, que só tenha um município. Foi uma ideia que me surgiu aqui. Eu gostaria de fazer uma observação também, uma sugestão. Claro. Posso fazer também? Pode. Uhum. Eu acho que seria interessante, logo no começo, ter o Brasil com todas as RPPNs, de repente a localização de todas elas, porque aí a gente veria todas as RPPNs que estão participando desse livro. Ótimo. E aí, depois, teria o Estado, e aí a marcação no próprio Estado, o município que está sendo, que tem a RPPN que está sendo mais destrinchada, mais elaborada, enfim, está sendo comunicada, né? Não sei se também seria interessante, porque tem o tamanho da RPPN e, às vezes, o tamanho da propriedade é uma das coisas que eu fico perguntando também. Não sei se isso teria a ver, teria razão de existir, mas talvez no estado do Rio de Janeiro ter a marcação talvez com outra cor do município e às vezes a delimitação talvez fosse uma coisa interessante, eu não sei. É só mais uma ideia também. E aí talvez ficasse mais interessante até para ver os 3 municípios, aonde se coloca, onde está realmente a RPPN. Enfim, foi só uma sugestão também. Não, todas, sem dúvida nenhuma, toda e qualquer sugestão é extremamente bem-vinda. É claro que, como eu já havia dito, esse mapa é só uma ideia para a gente ter, mas a gente vai pegar sugestões de vocês e melhorar esse mapa.
E, sim, é porque eu tenho uma tendência a gostar de apresentações mais clean, mais limpas. Eu não gosto de pôr muita traço, muita letra, muito texto em cima das imagens. Eu gosto que ela fique visualmente agradável, então ela fica o mais limpa possível. Por isso que eu elaborei esse primeiro layout aqui, tentando fazer uma coisa mais agradável visualmente. Acho que começa a ficar muito pesado se você bota muita informação por cima, muito texto por cima. Mas eu gostei de todas as sugestões eu gostei, e aí a gente vai tentar adaptar esse mapa para chegar numa versão final. Talvez ali na tabela a gente possa subir o nome do município, da UF, para deixar ele mais próximo do mapa, né? Sim. Aí a gente pode estudar isso depois também, né? É bem interessante, gente, a gente imaginar assim como é um trabalho de construção coletiva, né? Que vão surgir ideias, né? Essas ideias vão sendo trabalhadas na medida que a gente for avançando, né? Com a elaboração do livro, né? Hoje vão surgir algumas ideias, né? Ao longo do processo de construção do livro vão surgir outras, né? E a gente sempre vai estar conversando, trocando, definindo junto, tá? O que vai ficando mais interessante, né? Ângelo, deixa eu ver se eu entendi. A proposta do livro é só contemplar as RPPNs que quiserem participar. Ele não se propõe a falar de todas as RPPNs, correto? Isso, a gente está trabalhando nessa condição, Albertinho, do voluntário, né? Aqueles que estão a fim de participar, né? Aí, se a gente receber um número muito grande de relatos, que pode acontecer, né? A gente está imaginando que vai receber entre uns 30, 40 relatos. Mas vamos imaginar que, de repente, mais pessoas queiram participar, né? Aí a gente vai tentar trabalhar mais de um volume. Volume 1, volume 2, para poder trabalhar todas as informações, né? Para o livro não ficar muito grosso, não ficar ruim de manusear, né? Ou por região, né? Região Norte, Nordeste. Vai depender muito das informações que a gente vai receber, né? Até para pensar nessa divisão, né? É por bioma, é por estado, né? Ou vai ser em ordem alfabética. Aí a gente vai ter que estudar juntos aí. Eu vou parar minha tela aqui para você voltar com o texto do roteiro na sua tela. O Marcelo, uma sugestão. Oi. Ali na questão, quando tu apresenta a RPPN e o polígono dela, talvez fosse interessante de não escurecer o conteúdo da RPPN e o que ela tem, porque, de repente, pode apagar alguma coisa interessante que possa ser mostrada da área da RPPN em si, né? Porque nós temos RPPNs com várias composições fisionômicas na parte da flora, né? Sim. É isso que eu achei interessante. Bem lembrado. Bom, uma sugestão que eu gostaria de fazer. Bom, primeiro, parabenizar aí a iniciativa da Confederação e de todos aqui presentes, e ver gente que no passado tive a oportunidade de encontrar não vou nem dizer a década, né? Mas há 20 anos atrás, desde esse movimento, foi muito forte no passado e continua forte assim, porque os RPPnistas, acima de tudo, são guerreiros, né? E que bom ver aí a Cristina, a Ana, que no passado tivemos a oportunidade de trabalhar. Conheço também, lembro também do Albertinho, aí já que eu sou baiano aqui do sul da Bahia. Uma sugestão aí para o Marcelo e para o Ângelo, talvez seja inserir algumas opções, que sejam optativas, como, por exemplo, o número de nascentes, já que a relação entre, principalmente a nível municipal, as pessoas não conseguem enxergar muito a expressão da biodiversidade como uma importância tão relevante como, por exemplo, água, né? Se colocasse ali um item, número de nascentes, isso pode causar um impacto a nível no município, a nível local, considerando que as RPPNs são produtoras de água, né? É só uma sugestão. É uma ótima sugestão, viu? Aqui em Curitiba a gente está vivendo uma crise hídrica, né? E a gente tem falado muito sobre essa questão da valorização das RPPNs em relação à questão da água, né? Esse reconhecimento da sociedade, né? Pode voltar aí, Ângelo, para a tela do...
Eu gostaria de fazer um adendo para o Marcelo. Não sei se vai ser útil ou não, mas deixar esse adendo do meu aqui. É do Rio de Janeiro, aqui da RPPN Bicho Preguiça. Tá muito frio aqui. O que eu pensei é o seguinte, entraria só no mapa do livro apenas a área da RPPN, porque tem propriedades que, no caso, tem área de reserva legal também, e as outras partes da própria propriedade são áreas de preservação ambiental em mosaico, talvez com parques estaduais ou parques nacionais. Então, eu tiraria até essa dúvida, não seria interessante também colocar a propriedade como um todo, não só a área da RPPN, ou será que encheria de muitas informações o mapa que talvez entraria no livro? É um adendo que eu gostaria de fazer. Assim, entendi. No meu entender, assim, eu quero frisar isso, é a minha opinião apenas, não representa a opinião da comissão organizadora. No meu entender, eu acho que o foco maior do livro é realmente as RPPNs. A gente quer bastante focar nas RPPNs mesmo. Então, assim, claro que áreas de reserva legal são importantes, não há dúvida nenhuma nisso. Mas eu acho que começa a fugir um pouquinho da proposta inicial do livro. Essa é a minha opinião, mas não sei o que as outras pessoas pensam. Eu gostaria de fazer uma observação. Às vezes, eu tenho água na minha RPPN, na minha área. E é justamente isso que eu acho interessante. Eu tenho várias nascentes, mas não estão na RPPN. Então, talvez seja um dado, como eu estava comentando, que eu também concordo, que eu acho que talvez seja como eu tenho interesse até de aumentar a RPPN, ou então fazer outra RPPN, por ter justamente esse acréscimo de outras propriedades. Então, se você tem aquele conjunto que você está fazendo uma proteção, você tem a sua RPPN, mas ela é fundamental, talvez, para a água que vai nascer ali embaixo. E você falar dessa água que existe na propriedade, não sei, é só uma observação, é só uma colocação. Uma outra coisa que eu achei muito interessante também, que foi falado da cor na RPPN, a marcação, eu acho que também é uma sugestão, se for branca ao invés de preta, e sem marcar e sem ter nenhum filtro, que aí realmente dá para ver aonde é a RPPN e toda a flora que se encontra em cima, né? Sem nenhum filtro para não haver nenhuma coisa. Mas eu acho que talvez seja interessante abraçar a propriedade marcando aonde está a RPPN e, às vezes, dá para a gente colocar essas observações de possibilidade de águas, de preservação e, enfim. Acho que eu estou falando demais. Dora, eu acho assim, é importante a questão da localização, de repente, bacia hidrográfica, né, que a RPPN está contribuindo, e isso pode ser feito no relato, né? Nesse relato que está colocando sobre os encantos da RPPN, incluindo, então, essas peculiaridades, porque cada um vai estar otimizando o texto de acordo com o enfoque que ele quer dar para a RPPN. É bem importante que nesse relato apareçam, por exemplo, espécies ameaçadas de extinção, né, que apareça essa questão, por exemplo, da importância da reserva para a execução da água, né, na localidade, enfim, né? Então, pensando no mapa e a RPPN, existem casos como o nosso aqui, que é mais fácil, porque o próprio polígono da propriedade representa 90 e tantos % da RPPN. Então, eu vou ter que necessariamente dar a propriedade toda e dizer quais são as áreas que não são RPPN. Pode existir. Então, acho assim, que na maioria dos casos tem a propriedade que vai dar o polígono dela toda e o perímetro da RPPN. Acho que isso pode aparecer, não é, Marcelo? Agora, pode ser que existam casos onde as áreas de RPPN sejam bem separadas, aí eu não sei.
Assim, dá para fazer, isso dá para fazer. Só que, assim, o ideal é a gente criar uma coisa padronizada. Se uma for mostrar propriedade, todas têm que mostrar propriedade. Para não ficar um RPPN de um jeito, outro RPPN de outro jeito. Então, assim, a gente vai ter que, né, ver se a melhor solução, se a melhor proposta é realmente fazer somente RPPN ou se é fazer RPPN mais propriedade. Então, veja, é isso que eu quero te esclarecer. Cada caso é um caso. Então, existem casos específicos. No meu caso, necessariamente, como eu tenho 107 hectares de propriedade e 103 RPPN, eu vou ter que te mostrar a propriedade toda, o mapa dela toda, porque os núcleos que não são RPPN estão dentro da RPPN. São pedacinhos, né? São pedacinhos. Então, eu vou ter que te mostrar a propriedade, porque ela é a RPPN. É o contrário, as áreas que estão fora é que são minúsculas. Agora, existe o contrário, aí eu não sei. Sim, é bem isso que você falou mesmo. Cada caso vai ser um caso diferente. A gente tentar generalizar aqui vai ser um pouco complicado, porque a realidade das RPPNs acabam que são muito distintas em relação ao polígono, estou dizendo. Então, a gente vai ter que pegar cada proprietário que mandar o relato, que mandar o polígono e que mandar as fotos, conversar com cada um e definir, né, qual que vai ser melhor. Você falou que a sua RPPN é quase que a propriedade toda. Aí você vai só me mostrar aonde não é RPPN e aí a gente ajusta o polígono na hora ali. Marcelo. Oi. Marcelo. Pode falar. Eu fui ao cadastro ambiental rural, porque quando você manda o croquis, que eles pedem o tal do croquis, que na verdade na minha propriedade eu fiz o levantamento real mesmo, até porque ela passou por uma investigação em função das coordenadas geográficas, enfim, isso não vem ao caso hoje. Eu quero dizer assim que realmente o cadastro ambiental rural ele demonstra na propriedade os córregos e nascentes, fica bem demarcado isso no cadastro ambiental rural, inclusive com traçado azul e tal, quando a nascente parte dentro da propriedade e tal. Então, como tu falou, né, tem que ser uma coisa, eu acho também que não pode ser uma coisa muito informatizada, com muita informação, porque senão tu te perde, né? Te perde. Mapa é assim, se tu bota muita informação no shape lá, tu coloca muitos pontos, muitas informações, tu acaba te perdendo na leitura posterior disso do geoprocessamento, sabe muito melhor do que eu. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que aquilo que foi dito com o Anjo, parece que foi o Anjo que falou, ou a Ana, não sei quem é que citou agora, seria a descrição, né? A descrição da área. No caso, o memorial descritivo da área. Simples. Ponto inicial tal, lateral tal, com vizinho tal, fundos tal, muito simples. Isso sim, isso pode fazer parte também do texto, como a Ana falou, das nascentes também podem fazer parte do texto da composição lá que cada um, da história que cada um vai apresentar. Isso pode fazer parte de tudo isso. Eu acho que com o andar, digamos assim, uma linguagem bem caipira, com o andar da carroça, que nós vamos nos situando dessa forma. Eu te dou os parabéns aí por estar nessa causa aí voluntária. Sou fã de Minas Gerais. Assino essa revista aqui que se chama Minas Taciente e não perco nenhum, aliás. Que legal. Isso, eu teria uma pergunta que diz respeito ao seguinte: eu tenho uma propriedade que é maior do que o tamanho da RPPN, ou seja, ela está inserida, ela é uma ponta. A maior parte de limite da RPPN é a própria fazenda. Então, eu tenho uma parte com lindeiros e o resto ela faz fronteira comigo mesmo, né? Ou seja, comunidade de produção. E aí, nesse caso, o limite dela, eu coloco exatamente onde termina o croquis dela, no limite da propriedade com a RPPN, ou eu coloco o limite da fazenda como um todo. É esse que a gente está meio que, entre aspas, batendo cabeça aqui para definir.
por exemplo, eu acredito que é melhor mandar somente o polígono da RPPN. Por quê? Vão ter casos, podem existir casos, e eu acredito que não vão ser tão poucos assim, que a propriedade tem X, vamos supor, 100 hectares, e a RPPN tem, vamos supor, apenas 5, que representa a menor parte da RPPN. Então, isso visualmente não vai ficar legal, porque vai ficar um polígono grande da RPPN, vai ficar um polígono grande da propriedade e pequenininho lá dentro, sem o nível de detalhamento necessário, sem o detalhamento necessário, vai ter um polígonozinho que vai ser a RPPN. Então, assim, acaba que vai estar focando mais na propriedade do que na reserva em si. E, como eu mostrei naquele mapa, a princípio está Brasil, Estado e RPPN. Se a gente começar a inserir mais quadros, mais quadrantes daquele, vai ficar muito confuso, vai ficar muito pesado. Na minha opinião, acho que não vai ficar muito interessante. Mas se chegarmos à conclusão que é melhor assim, eu vou fazer o que todo mundo falar. Mas é a minha opinião só essa. Então, acho melhor você enviar somente o polígono, o croquis da RPPN mesmo. E quando eu determinar, então, os limites, eu faço o limite comigo mesmo. Então, por exemplo, eu preciso discriminar quem são, por exemplo, os meus... Eu faço o polígono ou eu preciso dizer assim, ó, que ele faz fronteira com fulano, ciclano e eu mesmo? Não, só um polígono. Não precisa. Não precisa preocupar com confrontante, nada disso. Só a demarcação da reserva basta. Só a demarcação da reserva. Perfeito. Marcelo, se todas as propriedades são brasileiras, será que tem necessidade de marcar? Ou seria mais interessante pegar o Estado, pegar o município e aí pegar o polígono da RPPN? Talvez fique mais interessante talvez não interesse tanto, como somos todos brasileiros, eu acho que, enfim, é outra... O Wanda, pois a Dora tinha dado a proposta que eu achei muito interessante, e até porque não sobrecarregaria de espaço, ocupando espaço na página, cada vez repetir o mapa do Brasil. Fazer um único mapa do Brasil no introito da edição, com os pontinhos das RPPNs que estão participando, porque daí tem uma visão geral. Eu achei muito boa a ideia da Dora. Como introdução, eu tinha comentado isso. Como introdução, coloca um mapa geral, mostra onde tem as RPPNs que estão participando desse livro. Isso sim, pode ser feito. E aí, cada RPPN, aí sim, o Estado, a localização com o município, aí talvez seja mais interessante, porque aí fica mais claro aonde realmente ele se coloca, porque o Rio de Janeiro fica muito... vai ficar um pontinho muito pequeno mesmo, né? Sim. Essa ideia de fazer um mapa no início do livro, um mapa geral do Brasil, bem grande, na página toda, discriminando ponto a ponto todas as reservas ao longo do território. Dá para fazer tranquilo, acho que fica muito bom. De repente, nesse mapa, onde vão aparecer todas as RPPNs ao longo do território, dá até para indicar os biomas. Então, a gente vai poder ver, né? Dá para visualmente identificar, ó, tem bastante na Mata Atlântica, ou tem bastante no Cerrado, algumas na Amazônia, enfim. Dá para colocar essa informação a mais também, de bioma, que eu acho que pode ficar interessante. Também gostei, achei ótima ideia. Substituindo o mapa geral, então não tem necessidade de botar nos específicos, e esse mapa do Brasil, em vez de ser dividido por estado, pode ser exatamente as manchas dos biomas, né, com os pontinhos, que poderia ter até uma legenda, tipo assim, uma numeração, pela ordem do próprio livro, aí teria lá 1, 2, 3, 4, até o número. E aí, no próprio livro, ter a numeração da RPPN, da ordem que ela está apresentada. Se você quiser ver a localização no Brasil, você vai lá na frente e olha pelo número.
E esse mapa teria os biomas. Ou a cor. A cor já pode mostrar os biomas e a legenda já vai mostrar onde, talvez uma cor mais do que números. Pronto. Ótimo, não podia ser o número com a cor, de repente. Eu falo para poder você ir na RPPN e fazer a relação. Mas isso eu acho que tem que testar primeiro, fazer os testes, Marcelo, fazer os testes, para a gente visualizar. Sim. Pessoal, a gente já está chegando no avançado aqui da hora. Vamos tentar ver as últimas questões, então, as últimas dúvidas que o pessoal, de repente, tem em relação ao livro. Eu achei falta de Bonfim, ela não está aqui, afinal, a Renata estava organizando o livro, ela foi a proponente da ideia, inclusive, também. Eu acho que ela não conseguiu conectar, eu não vi ela aqui também. Depois a gente vai ter que entrar em contato com ela, né? Eu gostaria de fazer um comunicado muito interessante aí para a Confederação Nacional, para o nome da Confederação, para o nome também aqui da APN do Rio de Janeiro, que é a Associação de Proprietários. No caso aqui na minha RPPN, eu venho fazendo uma pesquisa científica tem anos já, e alguns pesquisadores fizemos uma grande descoberta. E essa descoberta vai sair no Journal of Urban Ecology, que é uma revista de ecologia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é a redescoberta da onça parda no município do Rio de Janeiro. Daí a gente de alguns dados, de alguns pesquisadores renomados aqui, e aí dentro do artigo eu cito a Confederação Nacional e a APN, porque eu achei de grande interesse, sabendo que esse artigo ia parar em Oxford, que o nome da APN e da Confederação Nacional também fosse, que a partir desse momento o artigo ele passa a ser conhecido a nível mundial, então o nome da Confederação, sabendo do lançamento do livro, que é ter o livro e tudo mais, eu resolvi colocar o nome da Confederação lá para poder ir longe. É só um comunicado que eu tenho a fazer aí, para poder saber da nossa guerra aí, da nossa ideologia RPPNista, que ela chegue bem longe. É muito legal que isso esteja no teu texto, né? Essa parte da história aí, né? Sim, isso vai entrar. Isso vai entrar. De que eu estou trabalhando ele. Queria pedir a palavra, Ângelo. Pode falar. Bom, primeiro, parabenizar o Rafael, né, por essa descoberta da onça parda no município e agradecer de ter citado a APN, ter citado a Confederação. A nossa RPPN no sul de Minas também já descobrimos uma espécie nova de árvore, que não era conhecida da ciência, uma figueira, né? E nós temos, inclusive, já um livro feito sobre a RPPN com todas as pesquisas, que foi um livro organizado pelos pesquisadores aqui da Fazenda Lagoa. A outra coisa que eu queria falar é uma proposta que foi do Elcio Melo, que ele até propôs no grupo nosso do livro. O Elcio, ele é o pai de várias RPPNs de Minas Gerais, ele era o coordenador do programa até a Lívia, né, começar a atuar, né? A Associação de Minas, temos uma ótima relação com os órgãos estaduais, sempre tivemos, e tanto o Elcio como Lívia são conselheiros da Associação de Minas, né? E ele propôs que constasse no livro o trabalho que esses órgãos estaduais, que são os criadores das RPPNs, né, e também o trabalho das ONGs, né, que foram várias ONGs que financiaram a criação e o plano de manejo de várias RPPNs, não só no bioma Mata Atlântica, como em outros biomas também. Uma sugestão que me encaminhou e que eu acho que é absolutamente pertinente. Eu queria fazer o adendo desse artigo, eu incluí o nome da Fundação SOS Mata Atlântica, que foi quem destinou a verba para o financiamento da criação da MRPN. Ao INEA, tem agradecimentos a ele, porque foi o órgão ambiental. Aí eu fiz esse mix de tudo que eu acho que é importante daqui, pelo menos no estado aqui do Rio de Janeiro, na criação de RPPNs, e joguei dentro desse artigo essas informações para também levantar o nome dessas instituições, que elas fiquem cada vez mais conhecidas, entendeu? A gente vai ter alguns textos que a gente ainda não definiu, né, na comissão organizadora, mas a gente imagina que vão ter alguns textos de início, né, de abertura, textos que vão ser pré-textuais, digamos assim, antes dos relatos ou até mesmo depois dos relatos, que a gente vai poder contemplar aí algumas dessas informações. À medida que a gente for avançando com a proposta de construção do livro, a gente vai imaginando junto com vocês de que forma a gente pode ir encaixando, né, algumas informações, essas informações dentro da publicação, né?
Eu acho que essa era uma dúvida que a Maldi tinha também, né, Maldi? Se era só sobre RPPNs. Na verdade, a gente pode ampliar um pouco assim para contar um pouco a história mesmo das RPPNs, né? De repente, um texto de abertura que fale um pouco, né, do histórico de 30 anos das RPPNs, talvez algum texto específico sobre legislação, que seja lá uma tabela relacionando as legislações específicas, né, relacionadas a RPPNs. A gente vai ter que compor, né, essas informações, imaginando o que é mais interessante, se é um texto, uma tabela, um quadro, para a gente ir montando essa publicação juntos, né? Eu acabei de fazer uma pesquisa no parecer técnico e jurídico para uma RPPN em Goiás, e eu fiz o levantamento desde 1921, desde a primeira legislação florestal, que já tinha figuras de proteção envolvendo o interesse do proprietário, e aí fomos vindo o Código de 34, o Código de 65, as primeiras REAPs, reservas de área privada, depois as reservas de flora e fauna, até desembocar na RPPN. Isso é uma área. Agora, existem santuários ecológicos, nós temos casos aqui no litoral do Paraná, e eu sei de casos, tem um maravilhoso em Brasília, que eu também ajudei a fazer o planejamento de área, que é um santuário ecológico e que não tem como fazer reconhecimento como RPPN, porque Brasília tem toda uma situação fundiária muito complicada. Eu propus que fosse transformado em monumento natural, porque não tinha como fazer como RPPN. Né? Então, existem situações específicas que poderiam ficar, eventualmente, ser mencionadas numa introdução ou coisa do gênero, né? Para dizer que existem outras formas também. E mesmo existem proprietários que se recusam a seguir toda a burocracia do Estado. Eles preferem simplesmente preservar a sua área, ponto. Né? Foi essa a pergunta que eu levantei no chat. Mas, Maldi, nosso objetivo primeiro é valorizar as RPPNs. Né? Eu entendi. Então, porque a gente quer, através do livro, fazer uma divulgação institucional do que é uma RPPN. Utilizar o livro para a divulgação das RPPNs. Não é o caso de a gente não estar comentando em outra publicação, né, sobre essas outras formas. No livro que eu escrevi, que foi o primeiro livro escrito no Brasil sobre RPPN, que é RPPN, um novo conceito de propriedade, e foi fruto da minha tese de pós-graduação em Direito Ambiental. Ele trata de toda a evolução do conceito de área protegida, desde os primórdios, da primeira forma como colocaram como áreas protegidas, desde o código anterior, desde lá de 34, passando por todas as formas que houveram alterações até chegar em RPPN. Eu faço essa construção jurídica do conceito RPPN. Mas o que é importante aqui nesse grupo é os RPPnistas estarem com a sua participação, colocando como eles querem apresentar a sua RPPN. Vai ser o cartão de visita deles também, à medida em que todos puderem estar disponibilizando esses livros e informando a todos o que é a sua RPPN. Esse é o objetivo principal. E a questão de nós colocarmos o título RPPNs para sempre, que já era um projeto antigo que a Maria Cristina acalentava há muito tempo, e a questão de contos, encantos e desafios, tem a ver com isso, de como a gente encara a nossa RPPN, e para contaminar positivamente os demais pessoas que lerem o livro sobre as nossas experiências. Então, não é para ser um livro de uma leitura mais científica, não. É para ter um cunho mais até poético,
de como a gente encara as nossas áreas. Como se fosse uma coletânea de histórias, né? Para compartilhamento de histórias, né? É mais nessa linha, assim. Mas tudo que vocês Sim, eu acho ótimo, eu acho que o enfoque é importante. Eu acho que a definição do enfoque é muito importante e, como eu falei, eu já tinha anotado, inclusive aqui no chat, que eu tinha entendido a tua colocação, mas que, eventualmente, uma tradução, esse tipo de introdução histórica ao tema, pode ser importante para as pessoas que estão começando a se interessar agora pelo assunto, coisa do gênero. Eu estou quase sem bateria, eu preciso ligar o carregador. Talvez a gente possa pensar assim numa linha do tempo, né? Criar alguns elementos gráficos, né? A gente quer, por exemplo, caracterizar também a quantidade de RPPNs que existem no Brasil. Então a gente vai ter que pensar juntos esses capítulos aí, né? De que forma a gente pode trabalhar essas informações e distribuir de uma forma bacana essas informações, né? Sim, sim. O livro terá uma apresentação. Isso pode ser um parágrafo, 2, 3 linhas na apresentação, sem problema. A Ana Maria acabou de dizer que ela fez a tese dela, eu acabei de fazer a pesquisa, fui um pouquinho mais para trás, foi até 1921, ela começou em 1934. Então, isso dá um parágrafo, isso é coisa simples de fazer, um parágrafo curtinho, só para fazer a situação de como é que o proprietário foi visto e quanto se evoluiu até chegar ao ponto atual das RPPNs, né? Seria uma coisa interessante. Eu acho muito importante isso que foi dito, tudo que foi dito, e eu também vejo um enfoque bem em prosa e verso, quase, né? Eu acho que o RPPNista, quando se propõe a criar uma RPPN, ele não está pensando em trabalho científico, ele não está pensando em... Em primeiro lugar, tem a paisagem que faz com que o imaginário dele trabalhe. Tá? Pelo menos comigo foi assim, a minha experiência é essa. E é isso que eu quero retratar. O imaginário da pessoa trabalha, e aí tu tira as impressões do ecossistema, e a partir do ecossistema tu compõe aquilo que tu vislumbra em tornar uma área protegida. Normalmente, quando se pergunta a um RPPNista por que tu vai transformar a tua área em RPPN, a primeira coisa que surge é a proteção ambiental. Agora, claro que o nosso livro, a nossa proposta aqui, eu acho que é um caso bem proseado, tá? Em prosa e verso. Tá? Trabalho científico, acadêmico, é assim, uma coisa que tu tem que levantar uma tese, a partir dessa tese tu tem que demonstrar alguma coisa. O nosso trabalho não visa demonstrar um resultado científico, o nosso trabalho visa, em primeiro lugar, os proprietários e as RPPNs, as áreas de RPPNs, entendeu? Eu acho que o enfoque maior do livro são as áreas de RPPN. Mas foram as histórias, assim, está bem colocado isso no nosso trabalho até agora. Achei muito interessante. Qual foi a história que mais marcou o imaginário da pessoa? Conta detalhes e tal, por exemplo, o Marcelo falou na localização. A localização é uma coisa super importante, porque para quem quer saber o que é uma RPPN, por exemplo, tem que existir a localização do Estado, que não sabe o que é RPPN e nem sabe da localização da RPPN no próprio município que ele trabalha, enfim, que ele administra. Então, eu acho que tem que ser uma não muito academicista, uma linguagem mais lógica. Depois se sofistica as coisas, vão sofisticando, podemos fazer outros trabalhos. Isso é uma primeira experiência que é super positiva, que a partir da primeira experiência de publicação de um livro, vai se ter noção de como as pessoas se colocam diante do tema RPPN. Então, as RPPNs são o foco, eu estou vendo que continua sendo o foco das RPPNs. É isso.
E nós temos nesse grupo aqui uma diversidade muito grande, né? E a maior riqueza que a gente vai ter nesse livro é essa diversidade, né? Da forma como cada um vai contar uma história, cada um vai valorizar um ou outro item, né? Vai ser bem legal. Ah, acabou a bateria. E aí, pessoal, mais alguma questão para a gente poder encerrar? Eu queria só tirar uma dúvida aí, talvez vocês tenham discutido no grupo, eu peço desculpas se eu não percebi. Vamos lá. Sobre a forma de apoio, esse livro vai ser impresso, o custo, como é que vai ter isso? E as Então, formas de por enquanto, Albertinho, a gente está pensando em fazer uma edição digital, né? Que é aquela para todo mundo ter e compartilhar, né? E aí a gente está pensando em fazer uma versão impressa, se a gente conseguir apoios ou se a gente conseguir criar ali uma matemática, né? Para financiar essa impressão e depois uma comercialização. A gente gostaria de usar essa comercialização para arrecadar algum fundo para as associações, para a gente fortalecer as representações, as associações, né? Então, se isso for possível e isso for acontecer, a gente vai conversar de volta com vocês especificamente sobre isso. Como é que a gente vai fazer essa impressão? E aí, como é que a gente vai criar essa matemática ali, né? Definir um valor, talvez um valor para doação, talvez até um valor que reverta para a própria RPPN, né? Quanto cada um vai comprar de volumes? Eu quero 10, eu quero 15, eu sou uma empresa, eu queria distribuir para meus clientes, né? Sei lá, vou comprar 100. Aí a gente pode conversar sobre isso, né? Mas está previsto, né? Por enquanto, uma versão digital e, se for possível, uma versão impressa, até para que a gente possa ter isso como uma lembrança do trabalho, né? Pensar também, eventualmente, num fundo de emergência para atender incêndio ou outra ocorrência assim, de desastre, que algum dos proprietários precise de apoio, como aconteceu agora, de pouco tempo, com o incêndio na Amazônia, no Cerrado, na Pampa Gaúcha, em tudo quanto é canto pegando fogo, enfim, para pensar nesse tipo de situação imprevista mesmo, né? Um fundo de emergências. É uma possibilidade também, né? Isso a gente vai combinar daí com todos vocês, né? Vamos fazer? Vamos. Daí a gente combina certinho, né? Como fazer. Outra coisa que é bem importante, reforçando, né? Aqueles que quiserem trabalhar conosco voluntariamente, tiverem alguma competência técnica, né? Puxa, eu sei fazer uma editoração, eu sei fazer uma revisão. Fiquem à vontade para se oferecer depois do grupo, para que a gente possa integrar vocês dentro da comissão organizadora, né? A gente está aqui, eu vou dar um exemplo da Lívia hoje, né, Lívia? Tudo bem? A Lívia entrou em contato comigo essa semana. A Lívia está entrando no mestrado agora, vai pesquisar RPPNs. Conta para nós aí, Lívia. Vocês me ouvem bem? Aham. Não, então, prazer conhecê-los e várias das pessoas que falaram aí, eu cheguei a ler trabalhos, né? Iniciei o meu interesse por RPPNs por meio de uma amiga que tem uma propriedade aqui no Rio Grande do Norte, no Seridó, na Caatinga, que ela tinha interesse de transformar, e aí iniciamos a pesquisa a respeito, e eu iria fazer meu trabalho de curso, porque eu sou jornalista, sou ecóloga também agora, voltado para a terra dela. E aí, com a orientação de um professor, a gente acabou indo além. E aí, depois, quem quiser ter o interesse, inclusive no meu trabalho, descritivo e uma análise de dados que vocês mesmos da Confederação deixam públicos, né, aquela lista muito boa, né? Então, é uma análise da trajetória histórica, tem linha do tempo, tem uma análise também correlacionada à questão de estados e políticas públicas nos estados, e aí me lembrou que, eu não sei se foi a Ana ou se foi a Maldi que falou alguma coisa sobre isso, acho que em Minas Gerais a boa relação, né, com órgãos, e fiz o TCC, foi bastante bom, passei um ano e agora entrei para o mestrado e vou me manter neste tema. Tenho um carinho especial pela proposta, que é exatamente a criação de RPPNs, muito além, muito acima de questão de pesquisa, porque o que me fez ser ecóloga foi a temática, né? Foi a questão da preservação, da conservação,
e tenho os meus, vamos dizer assim, os meus sonhos relacionados a ser também uma proprietária de RPPN, e eu acompanho já há algum tempo a comunidade de vocês do Facebook, vi a chamada, e eu estou me colocando realmente como voluntária, como jornalista. Eu tenho experiência com editoração de livro, redação, escrita, questão também de mapas, diagramação, tudo isso pela duplicidade da função, né? E eu me coloco realmente de maneira voluntária em que eu puder contribuir, que esteja ao meu alcance, podem contar comigo, porque, de fato, é um tema que eu tenho um carinho especial, embora não seja participante, né, de forma assim direta, como uma proprietária. Pode ser que eu escreva a minha história, sou jovem, só tenho 40 anos, mas a gente, como cidadão, né, coloca os nossos talentos ao dispor da forma que pode. É assim que eu posso. Obrigado, Lívia. Obrigado pela tua oferta, né? Com certeza a gente vai aceitar, né? A gente aceita tudo. Renata, você chegou, Renata? Todo mundo estava aqui apreensivo. Cadê a Renata? Tô aqui. Cheguei. Boa noite. Me perdoe, hoje eu tive um dia muito atribulado. Uma pessoa muito querida que passou mal, eu tive que ajudar. E né, a gente está sempre aí à disposição, porque a gente está sendo ajudado a todo momento também, nesse momento delicado de pandemia. Então, eu cheguei nesse momentinho aqui de finalização certa de que os amigos, os companheiros passaram, né, deram conta do recado, passaram direitinho as informações. E eu estou muito feliz aqui de estar com vocês, de conseguir pegar o restinho da reunião. Só para desejar aí o sucesso, né, para essa obra. Estou muito feliz de fazer parte, honrada mesmo. E eu tenho certeza que vai ser algo muito especial. Vai ser uma obra lúdica, que a gente vai se enriquecer muito com as histórias uns dos outros, e melhor ainda, nós vamos incentivar muitas outras pessoas a criarem RPPN. É isso. Boa noite, obrigada aí pelo carinho na recepção, e estou feliz. A Renata, nossa escritora lá do Espírito Santo, poeta, né, Renata? Diretamente do Espírito Santo aí para o Brasil. Obrigada. Então, acho que é isso, né, pessoal? Se ninguém mais tiver perguntas, eu acho que a gente pode encerrar, então, a nossa live de hoje. Live não, nossa videoconferência, né? Parabéns pela moderação, Ângelo. Foi muito boa. Obrigado. Estou ficando craque nisso. Muito bom. Está craque mesmo. Então, tá joia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai interagindo daí no grupo do WhatsApp, tá? Depois vocês entram lá e qualquer dúvida a gente vai conversando. E a foto, Ângelo? Ah, todo mundo vendo as câmeras aí para nós tirar uma foto? Pois é, eu não estou conseguindo. Fica para a próxima. Vamos tirar uma foto aí. 1, 2, 3. Opa, tem gente ligando. Vamos lá. Mais alguém vai ligar? Não? 1, 2, 3, foi. Aqui é tipo Polaroid, sai na hora a foto. Polaroid? Polaroid é do seu tempo? Eu li nos livros, viu? Eu sei que existiu um dia ali aquela que revelava na hora, né? Uhum. Grande abraço, gente. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Abração. Bom final de semana. Para vocês todos. Boa noite.